E os painéis não param. Ainda no segundo dia, diversos temas foram debatidos. E você vai ver agora sobre os painéis de direito empresarial e novos paradigmas do direito da família. No painel ficou claro que a Ordem dos Advogados do Brasil defende a criação do Código Comercial. As discussões foram iniciadas na manhã do segundo dia de debate por Gilberto Fraga, advogado e vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários, que tratou do tema Parâmetros de Revisão Contratual e abordou os princípios usados para precedentes. Para o ministro do STJ, João Otávio de Noronha, a criação do novo código é importante, pois atualmente os artigos relacionados ao tema encontram-se no Código Civil. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, explicou o motivo da criação da Comissão de Direito Empresarial. E por que criamos esta Comissão de Direito Empresarial na OAB Nacional? Porque consideramos, assim como disse o ministro João Otávio Noronha, que nós necessitamos de marcos regulatórios claros para que as empresas no Brasil possam se desenvolver com segurança jurídica. Não é possível um ambiente de trabalho e que a surpresa seja a regra. Queremos realmente que haja equilíbrio, transparência nas relações do poder público com o setor empresarial. É inadmissível que criar empresas e desenvolver empresa em um país como o Brasil seja dificultado pelo poder público. O poder público deve facilitar a criação das empresas. De fato, termos marcos regulatórios claros, como o novo Código Comercial, e que vai gerar segurança jurídica para o desenvolvimento do país é fundamental. Novos paradigmas no direito da família foi outro tema abordado no segundo dia. A pauta trouxe profissionais renomados desse cenário para abordar assuntos como relações socioafetivas, união estável, divórcio e processo de família. O presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, abriu as discussões do painel Honorários, uma questão de justiça, durante o segundo dia da conferência. O presidente agradeceu o trabalho que vem sendo realizado pelo vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, e comentou que esse assunto é uma questão coletiva e de sobrevivência de toda a classe, e por isso é tão importante para a ordem. Nossa gestão entende que honorários não é uma questão apenas do advogado individual, é uma questão coletiva de sobrevivência de toda a classe. E a diretoria, já em seu primeiro ato, criando a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, criou também a ouvidoria dos honorários para que, junto com as seccionais da ordem, aqui nós temos o presidente Paulo Campelo do Amapá presente no plenário, a quem abraço, junto com as seccionais estamos tomando todas as providências para, aliado aos advogados, como vocês vão ver das exposições, principalmente do Cláudio Lamáquia, conseguir superar o quadro de aviltamento dos honorários da classe. Lamáquia, que é coordenador da campanha Honorários Dignos, uma questão de justiça, ressaltou a importância da campanha e pediu aos advogados para divulgar o selo colando nas petições. Nós estamos divulgando e pedindo aos colegas que coloquem nas suas petições um selo pequeno, mas que os colegas que têm aderido têm colocado em cima da sua petição, sempre procurando, ao peticionar em juízo, divulgar a campanha Honorários Dignos, uma questão de justiça. Na nossa avaliação, isto já obstaculiza, ou no mínimo, de alguma forma, acaba por constranger aquele magistrado que sistematicamente avilta a verba honorária. E, portanto, nós temos pedido aos advogados, nós temos instado aos nossos colegas que produzam exatamente as suas petições com o selo Honorários Dignos, uma questão de justiça. Mas, como dizia, lançamos esta campanha acima de tudo com a ideia de conscientizarmos a advocacia brasileira, porque nós temos dois grandes braços na questão que diz respeito a honorários. Nós temos os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais, conforme os colegas sabem. Nós temos que conscientizar os nossos colegas, então, no que diz respeito à contratação de honorários. E nós temos que conscientizar a magistratura no que diz respeito à fixação dos honorários de natureza sucumbencial.
Também contou que as 27 seccionais da OAB têm enfrentado diversos questionamentos da verba honorária. Com o objetivo de discutir o novo Código de Ética dos Advogados, antes que sua proposta final seja levada à deliberação do plenário do Conselho Federal da OAB, a 22ª Conferência realizou um painel exclusivo sobre o assunto. O painel contou com a presença de especialistas que colaboraram com suas visões e experiências acerca das questões mais delicadas relacionadas ao exercício profissional da classe. O secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Cláudio Stabile, compôs a mesa e abriu a discussão sobre o novo código. Stabile tratou dos avanços e limites que o novo texto traz para a publicidade na advocacia, convidando os presentes à reflexão sobre o tema. A grande reflexão, portanto, é essa. Nós podemos alterar as regras de publicidade, copiando outros países, sem alterar os alicerces onde estão assentadas, onde está assentada a advocacia brasileira em matéria de prerrogativas profissionais, em matéria de igualdade com os demais agentes jurídicos, em matéria de espaço nos tribunais, em matéria de respeito que existe hoje pela sociedade brasileira, como tivemos a última pesquisa Datafolha, em que a Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade da sociedade civil brasileira que goza da maior confiança junto à população brasileira. Será que nós podemos alterar tudo isso sem abrir mão de regras fundamentais para o exercício da advocacia? São, portanto, essas as reflexões sobre a publicidade da advocacia que eu gostaria de trazer aos advogados brasileiros nesta 22ª Conferência Nacional dos Advogados. E o tema Direito do Consumidor também foi destaque entre os 16 painéis do segundo dia da conferência. O painel debateu o Marco Civil da Internet sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, ministrado pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, Marco Antônio Araújo. O presidente iniciou parabenizando o Conselho Federal da OAB pela conferência e ressaltou os 3 pilares básicos para este marco: neutralidade da rede, confidencialidade de mensagens e dados, liberdade de expressão e enfatizou a privacidade do usuário. Marco Antônio disse que a defesa do consumidor é fundamento do Marco Civil da Internet e que o uso do diálogo entre as fontes, o princípio de violação do retrocesso e a aplicação do princípio de proporcionalidade são pontos fundamentais para o direito do consumidor. E no próximo bloco você vai ver como foi o painel A Proteção Constitucional da Vulnerabilidade, destacando a Lei Maria da Penha. A gente volta já!